Olá, internautas da TV da Gente Quixeré. Estamos aqui no Centro Catequético Quixeréense, ao lado da primeira-dama do município, secretária de Ação Social e também sobrinha do Adalto Fernandes, para o lançamento do livro Bodas de Diamante, da paróquia de Quixeré. Ela é também, que é justamente sobrinha do Adalto Fernandes, e a gente pergunta a ela, secretária e primeira-dama, o que representa esse livro que tem a história contada em fatos reais para o nosso município. TV da Gente Quixeré. Eu acho de extrema importância você ter um material dessa qualidade, né? Onde aí ele resgata toda a história da paróquia. Aqui ele fala de todos os párocos que por aqui passaram, desde o Monsenhor Oliveira até o que está hoje, que é o Wellington, né? E é muito interessante, porque ele fala da história de cada um, de como foi o trabalho de cada um. E ele não pôde comparecer por motivo de saúde, mas a gente tem um orgulho imenso de ter um filho como ele, que Adalto Fernandes fez parte da história de Quixeré, era muito presente, né? Sempre cuidou das pessoas de Quixeré e ajudou. E era muito amigo do Monsenhor Oliveira, né? Que fazem 30 anos hoje, né? De seu falecimento, que era uma pessoa, Monsenhor, falar de Monsenhor é assim, uma coisa que para mim não é tão difícil, porque o meu pai, o meu tio, que eu tenho como segundo pai, eram pessoas próximas a Monsenhor Oliveira, eram amigos dele, né? Então a gente sabe, assim, a história dele, né? Eu relembro de quando eu menina vindo do ginásio e ouvia aquelas músicas que ele colocava na radiadora, né? Que até hoje a gente tem isso gravado. Mas ele era uma pessoa que pregava a fé, né? E que usava essa radiadora, que era como se fosse hoje, as pessoas chamam de rádio, né? É como se fosse hoje as redes sociais, só que ele usava para o bem, para pregar a palavra de Deus, para pregar a paz entre as pessoas, a harmonia, né? Ele queria um município, é como a gente queria voltar a ver um dia, né? Que Quixeré voltasse a ser a terra de Monsenhor Oliveira. Não estou falando assim, em termos de desenvolvimento, a gente sabe que tem que desenvolver, mas aquela calmaria que era, onde as pessoas eram amigos, onde Quixeré era uma família, né? E hoje as pessoas às vezes usam da rede social para, tipo, denegrir a imagem, para pregar discórdia entre as pessoas, que eu não acredito que seja essa a finalidade. Então, Monsenhor Oliveira era como se fosse o pai de todos os quixeréenses, era assim que a gente tinha e respeitava o Monsenhor Oliveira. Existem duas histórias, uma antes e outra depois de Monsenhor Oliveira. Como o Adalto Fernandes e a própria Eliette Fernandes hoje vê e assimila essa diferença? Olha, não posso nem falar por ele não, mas eu vou falar por mim. Realmente é o antes e o depois, né? Era aquela coisa assim, que você sentia aquela... Primeiro, ele começava fazendo a missa todo dia pela manhã, né? Que hoje a missa só é aos domingos, à noite ele celebrava a missa todos os dias. Que só tivesse 5, 10 pessoas, mas ele estava todo dia ali, pregando a palavra de Deus, né? E a gente realmente vê que até na própria Igreja Católica, isso mudou um pouco, né? Hoje é completamente diferente de como era na época de Monsenhor Oliveira. Ele usava aquela batina, era um símbolo de respeito, quando a gente via, né? Olha, lá vem o padre, então a gente tinha aquele respeito. Não que a gente não tenha hoje, mas é que realmente a gente tem como ver essa diferença do antes e do depois. Era aquela pessoa dedicada, que resolvia, era o conselheiro das pessoas, né? Ele no município, ele era, como eu disse a você, um pai, né? Que também participava ativamente da política, mas que ele, assim, ditava certas coisas e as pessoas obedeciam, né? A gente sabe que até hoje o que ele deixou como semente, aquela romaria que tem todo 13 de maio, que foi uma promessa que ele fez, e essa promessa foi alcançada. Ele era devoto de Nossa Senhora de Fátima, né? E hoje algumas pessoas ainda conseguem continuar fazendo essa romaria. Todo 13 de maio tem como, né, ainda aquele legado de ir, tem aquelas pessoas que vão. Então, assim, existe uma diferença grande, mas porque realmente a Igreja Católica também, ela mudou, né? Mudou um pouco, até a maneira de ser. E antigamente era como assim, o padre era realmente como se fosse o Deus, né? Como se fosse o Deus ali daquele município. E a gente tinha esse respeito, né? Todas as pessoas tinham esse respeito por ele. E tinha ele como um pai, como um conselheiro e como realmente um representante de Deus. Duas representatividades da Igreja Católica, Padre Peixoto de Jaguaribe e Dom André Vital, bispo diocesano, enriquece o lançamento do livro?
enriquece demais. Quando eu vi o Padre Peixoto ali falando, passou toda uma imagem assim, eu lembrando se o meu tio estivesse aqui, a felicidade dele que seria ver o Padre Peixoto, e também a presença do bispo, que ele também chegou a conhecer, mas que ele chegou a conversar e que aqui no livro cita o outro bispo anterior, que era o Dom José, né? Dom José, que era o bispo antes do que está agora. Então, assim, deixar aqui o meu abraço como filha de Quixeré, os meus agradecimentos tanto a Adalto Fernandes e, assim, deixar um abraço enorme à família Oliveira, por tudo que o Monsenhor foi, por tudo que ele representou e que continua representando aos quixeréenses.